Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa. Estou, como sempre, muito bem acompanhado pela diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. E aí, Jô? Olá, Ivan. Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um podcast Mentes em Foco. E o tema do programa de hoje é transformando o marketing em um ecossistema inteligente. E para nos ajudar a desbravar e transformar esse programa num programa também ainda mais inteligente, está conosco o nosso amigo Daniel Guinesi. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Josiane. Super prazer aqui falar um pouco do que a gente está fazendo, do futuro do marketing, ciência de dados, o que você quiser. Esse é um programa que, inclusive, eu já antecipo. Ele me ajudou a revisar muitos dos meus conceitos e vale a pena acompanhar. E as nossas mensagens iniciais, Josiane, esse programa acontece graças a quem? Perfix Consultoria, o seu RH estratégico e Nossa Casa Café, uma experiência em café. Acesse o site nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde! Maravilha. Daniel, começa contando um pouquinho sobre a sua história para o nosso Quem é o público. Daniel? Quem é o Daniel? Como é que começou tudo isso? Exato. Quem é o Daniel é difícil. Eu vou deixar vocês deprenderem do programa. Eu vou falar o que aconteceu com o Daniel. Isso, é mais fácil, né? Aliás, o Daniel é um cara diferente, né? Tem gente que transita de emprego, ele transita de carreiras, né? Isso, teve um período aí da minha vida que eu mudava de carreira a cada 2 anos, mais ou menos. Mas porque você é super velho, né? Já teve 50 anos de experiência no mercado. Eu penso né? minha vida às vezes em décadas. Dos 17 aos 27 eu só experimentei tudo que eu tinha que experimentar. Aí dos 27 pra frente, aí eu foquei. Aí se decidiu, Aí falou, decidi, agora acho que tá na hora de tomar um jeito na vida. Exato, mas com tranquilidade, porque quando você experimenta um monte de coisa, você vai tranquilizando, né? Quando você não conhece, você fica, queria ter mexido com isso, não, tudo que eu pensei em algum momento em ter mexido, de matemática, a política, a cinema, mundo corporativo, eu mexi. Isso me deu uma tranquilidade para saber onde eu colocava minhas fichas para valer. Né? O Daniel parece o JK 50 anos em 5. E foi pouco isso. Mas, tentando contar a história de forma um pouco mais inteligível, eu entrei na faculdade aos 17 anos, fui fazer comunicação na USP, publicidade. Lá, curiosamente, na escola de comunicação, eu comecei a pegar gosto por disciplinas quantitativas. Que é o que o pessoal de humanas ama, né? Porque você se entende um pouco por contraste, né? Eu achei que era o cara mais de humanas, mas aí você viu gente de humanas pra valer. Eu falei, talvez eu não seja tão de humanas assim. Talvez eu goste de uma calculadora. Isso. Planilha. Eu realmente gosto muito das duas coisas, né? Eu acho... E aí, era bem o momento que dados estava fervilhando, começando. Big Data era a buzzword ali do momento e tal. E aí, na faculdade de publicidade, eu comecei a fazer pesquisa acadêmica em análise quantitativa aplicada ao marketing. Fiz pesquisa... por exemplo, eu criei um algoritmo de previsão de bilheteria de cinema, usando dado histórico de bilheteria, que foi um primeiro contato meu com estatística. E uma pesquisa também já em análise de retorno de comunicação, que é o que hoje a minha empresa faz. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha começado a trabalhar com inteligência de dados, com isso. Mas aí eu falei, cara, eu sinto que falta ali alguns tijolinhos para eu formar esse conhecimento, né? Porque a faculdade não era uma graduação quantitativa. Eu fui pegando sozinho. E eu sou uma pessoa... Eu sou um pouquinho acadêmico nesse sentido. Eu gosto de ter todos os tijolinhos para chegar, né? Tem gente que é diferente. Tem gente que é mais autodidata, pega o que interessa e tá tudo certo. É mais rápido e eficiente. Mas eu gosto de uma construção linear. Eu sou uma construção linear, exato. Eu não sou tão Gen Z nesse sentido. A minha coisa é bem linear. Não, preciso saber do cálculo para probabilidade, para estatística, para AI. Cara, eu sou muito assim. Passo 1, passo 2, passo 3. Eu estruturo o processo e vou embora. Eu também. E se eu tô numa parte do processo e tem um tijolo faltando, eu não consigo avançar. Não, volta ali, remenda o tijolo depois. Exato. É inadmissível olhar para trás e ver um pedaço faltando ali, né? Exato. Eu acho que tem prós e contras em ser assim. Sem querer desviar muito, mas um pró forte eu acho que você constrói o conhecimento muito sólido. Você fica com ele, né? O contra é que demora. Você demora mais, né? Mas querendo ficar mais sólido e já trabalhando com dados, aí eu falei, parei de trabalhar por 3 anos, fui fazer economia na USP também e concomitantemente fiz mestrado
em matemática aplicada. Então, foram anos ali para mim muito ricos, que eu voltei a estudar, mas já tinha uma experiência de mercado e fui me formando mais. Né? Depois disso, fazendo as coisas, comecei a fazer alguns freelas de análise econométrica aplicada ao marketing. Tem muita vaga para isso, né? Análise econométrica. Super específico. Nada mais é do que aplicação de estatística ao marketing, né? Econometria é só o nome de um ramo meio específico. Eu acho legal como o Daniel fala que faz. Nada mais é do que aplicação de estatística ao marketing. Todo mundo faz isso. É que o jargão, né? Econometria, nossa, que coisa. Mas só a palavra já assusta. A palavra assusta, mas assim, no fim do dia é a boa e velha estatística. Né? E aí começou a aparecer esses freelas que precisavam de alguém justamente com esse perfil mais interdisciplinar, né? Que conhecia marketing, conhecia comunicação e sabia fazer a parte quantitativa. E esses freelas foram... desses freelas eu criei a minha própria consultoria e da minha própria consultoria em 2019 a ideia, 2020 a gente cria a Uncover. Né? Então essa é a minha história. É uma história de alguém que começou bem nas humanas, foi progredindo, progressivamente ficando mais de exatas, né? E cujas oportunidades de carreira vieram sempre por causa da cabeça interdisciplinar. Né? Eu não sou o crème de la crème da matemática nem do marketing, mas eu faço bem a ponte das duas coisas. Né? E todas as oportunidades para mim foram por ser um pouquinho mais generalista nesse sentido. Posso pensar no conceito de carreira em T para você como profissional? Várias, e um conceito principal que você tem em maior profundidade? Você se vê dessa forma? Carreira em T geralmente é o especialista e o generalista, né? Isso, vários conhecimentos, um pupurri de conhecimentos e um principal onde ele tem uma profundidade maior. Acho que podemos pensar assim. Seu skill mais forte é em qual frente? Olha... Eu acho que negócios. Isso que eu ia falar. No fim do dia, o meu skill mais forte é casar isso tudo, né? Que é negócios, né? O que é negócios? É você pegar um conhecimento técnico, olhar para um problema de mercado, juntar as duas coisas, né? Criar uma solução e levar a mercado, comunicar essa solução para as pessoas, que é tão importante quanto, né? Então, eu acho que no fim do dia é negócio mesmo. E aí surgiu a Uncover. Isso. O que a Uncover faz? O que é a Uncover? Tá. Eu vou dar um backgroundzinho de mercado para entender o que motivou a Uncover e aí conto dela. Então, tem um problema que é o problema histórico do marketing, é o santo graal, todo mundo fala disso há 100 anos, que é qual que é o retorno dos meus investimentos em marketing. O ROI do marketing. Qual que é o ROI do marketing? Exatamente. Todo mundo fala a frase famosa, né? 50% do meu orçamento em marketing é jogado fora, eu só não sei qual é 50%, isso é um problema muito antigo. É muito boa. E como que o mercado tradicionalmente tentava resolver esse problema? Que todo anunciante tem. Eram consultorias, né? Que faziam as grandes consultorias, a Nielsen fazia, Accenture faz, McKinsey, todas as grandes faz, que é uma consultoria chamada Marketing Mix Modeling. No que consiste? É econometria aplicada a marketing, tá? Você vai levantar um histórico de dados do seu cliente de marketing. Você vai pedir para ele 2 anos de tudo que ele investiu, né? Então, eu quero 2 anos do seu investimento em Google, em Facebook, em TV, em influenciadores, em CRM, na coisa toda. E aí você pede um histórico das vendas dele também, dos leads, de todo o funil de aquisição. Então, você vai pedir um histórico pro cara. E aí você vai aplicar um modelo estatístico, né? Que tradicionalmente é um modelo de regressão. Isso que eu ia perguntar, uma regressão, basicamente. Tradicionalmente é uma regressão, exato, simples, com alguns ajustes. Regressão? Linear. É regressão, tipo fazer uma regressão... Deixa o cliente doido. É uma regressão linear, né? A regressão linear, isso. Inclusive o nome regressão é porque você faz uma regressão à média, né? Isso. Mas a regressão, ela é um cálculo de sensibilidade. Então, você vai pegar uma variável tipo vendas e você vai calcular qual que é a sensibilidade da minha venda à TV. Quanto eles são correlacionados. Qual que é o grau de correlação de cada coisa. Ou de causalidade, dependendo da regressão, se ela estiver bem feitinha. Né? Perfeito. Então, tradicionalmente... E aí, você aplicava a regressão ali nos dados do anunciante, você calculava o ROI de cada coisa e fazia um PPT para esse cara. Qual que é o problema? Primeiro, caríssimo.
na casa dos milhões, com muita frequência, só os anunciantes AAA que investiam 100 milhões Tem por ano. muita grana ali para... Muita grana. Se investir menos de 100 milhões por ano, nem vale a pena rodar, porque a análise em si vai custar mais de 1 milhão. Tá? Então, isso é primeiro, inacessível. Segundo, aqui pareceu fácil, mas assim, vamos lá. Você chega para um anunciante, que às vezes um setor de marketing tem 10 a 15 times entre time interno e fornecedor. Cada time está com o seu dado. Time de offline, da uma agência 1, está com os dados de mídia offline, tem o time de influenciadores, tem o time de BI interno com o dado de venda, tráfego, preço, tem o time de digital performance, que tem diversas mesas de performance. E tradicionalmente você pegava um template em Excel, falava, preencha, 2 anos de tudo. E aí o cliente enlouquecia para preencher esses dados todos, né? Todo mundo reclamava da consultoria. Todo mundo ficava nervosíssimo com o consultor, que chegava lá falando, se vira. Era um trabalho político, porque também, não, o cara quer meu dado para avaliar meu trabalho, né? Então, Tem esse lance também, né? Que a pessoa se sente mensurada ali, se sentia né? Mensurada, Avaliada. então tinha uma costura política que você precisava fazer. Era o cão chupando manga, realmente fazer. Consequência, isso aí demorava 3 a 6 meses para ficar pronto. Quando você apresentava o PowerPoint, não era incomum eu apresentar um PowerPoint em junho, julho, de um resultado do ano anterior. E aí a gente está falando de um modelo preditivo com 6 meses de defasagem. Que eu estou falando, a estatística... mas o cara fala... E a dinâmica do canal pode ter mudado totalmente já nesse meio tempo. Né? Exatamente. Assim, o Elon Musk pode ter mudado o nome do Twitter para X. Mudou a porra do algoritmo X, lá. E... Mudou o algoritmo. E tudo que o seu modelo estatístico 6 meses defasado leu, já não tem mais validade. Conclusão. Vamos lá. Era um serviço caro. Dava muito trabalho para o cliente fazer. E era pouco acionável no fim do dia por causa disso, da defasagem. E ainda assim, os clientes compravam. Né? Por quê? Porque precisa do ROI. Não tem outra solução. Você precisa do ROI. Né? E acho que a sensação de vulnerabilidade é tão grande que fala, olha, é isso ou nada também. É isso ou nada. E você tinha uma coisa de apresentar para o board, né, o ROI. Por mais que você não fosse acionável, você precisava reportar, às vezes, para o global da sua empresa, qual que foi o retorno do que você fez. Então, os contratos eram muito mantidos com essa base. Então, a Uncover, agora realmente, finalmente respondendo sua questão, a Uncover nasce para resolver esse problema. Falar, olha, existe uma dor profunda que todo anunciante tem e que a solução disponível ela só funciona para poucos e mesmo assim funciona de forma subótima. Tá? Então, a gente falou, cara, vamos criar um software, vamos produzir automação para fazer isso em larga escala, reduzir o custo, né, e conseguir fazer de forma muito mais ágil. E aí começamos. Nessa época, meu irmão trabalhava no mercado financeiro, ele era CTO de um fundo quant, meu irmão é engenheiro mecatrônico da Poli, e ele era CTO do mercado financeiro. E ele fazia automação de pipelines, de algoritmos de otimização. Cara, as conversas de vocês dois devem ser muito loucas de ouvir, né? Mas meu irmão é mais prático, assim. Eu sou mais louco. Mas ele é muito prático. Ele não gosta muito de teoria, não. Ele pega e faz, assim, né? É engenheiro muito assim, eu faço essa porra funcionar. Pronto, isso, né? Eu nem sei o que é, né? Mas ele faz funcionar. E aí ele entrou com essa visão mais tecnológica, eu mais os modelos matemáticos, ele mais com a tecnologia e infraestrutura de dados. Uma baita sinergia, hein? Uma super. E a gente às vezes pensa dados como uma disciplina única, mas quem sabe de ciência de dados e modelo matemático é radicalmente diferente de engenharia de dados, infraestrutura de banco de dados. Total. E também é radicalmente diferente de engenharia de software, que aí a gente tem o terceiro sócio que entrou, que é o Jorge, né? Que é o nosso engenheiro de software. Né? Então esse ali foi o trio inicial da Uncover, 3 técnicos, o que também dá muito a cara da companhia, né? Uma companhia hiper técnica, assim, os 15 primeiros funcionários foram técnicos, né? Tem o Gilberto também, que hoje é nosso chefe head de produto, então que é também engenheiro da Poli. Então vocês podem pensar um pouco como ficou a cara dessa empresa. Era difícil a gente ser entendido. Meio escritório da NASA ali. Meio. Até os clientes, assim... Quando você não faz seu branding, o cliente faz para você, né? Então, o cliente falava, não, chegou uns nerds aqui da USP que vão falar uma coisa. E era sempre essa história, né? A gente não se vendia assim, mas eles olhavam para a gente assim. Então, virou um pouco isso os aí. Nerds da USP. Os nerds ali que vieram fazer uma parada. E daí falei, pior que dá certo, né? Escuta esses caras. Tem um... Né? Mas tem que se entender, né? Não adianta você fazer o algoritmo mais maluco, cabeludo...
Se a pessoa que toma a decisão não entende o que está sendo feito e não é capaz de incorporar isso na decisão dela, não adianta nada. Com certeza. O pessoal fala muito, dados são o novo petróleo e tal. Claro, eu entendo, dado tem muito valor, eu trabalho com dado, mas às vezes eu acho um pouco de exagero, porque o dado por si só, ele não muda a coisa da água para o vinho. Né? Ele otimiza, ele ajuda, ele deixa tudo mais liso, mas ele tem sua limitação, né? E o que muda as coisas é a interpretação qualitativa, é a pessoa em cima, é quem toma a decisão, enfim. Total. Mas é isso. E aí a gente fundou a Uncover, começamos a construir essa Giringons. Só concluindo um pouco a história, a Uncover, a grande descoberta, que nem eu descobri, que nem eu contei aqui, foi esse processo de integração de dados é a raiz do problema. Né? Então a gente precisa criar uma máquina que vai conectar de forma automática em todas as fontes de dados, nenhum dado de usuário, só dado agregado, já preparado para um mundo de mais privacidade, mas vai conectar em todas as fontes, sugar essas fontes em tempo real, harmonizar esse banco de dados e deixar pronto para aplicação do modelo preditivo. Acaba aquele template em Excel que você fica entregando para as áreas dizendo, me dá aqui, Acaba. Preenche e me encaminha. Exato, acaba. O que eu peço para as áreas é acesso aos bancos dela. Uma vez que ela me concede um acesso, eu É a API, basicamente. API. Deixa eu plugar aqui. Eu plugou, resolve a sua vida. Não bato mais na sua porta. Exatamente. Claro que o processo... Porque quando você conecta numa API, o formato dos dados, cada API tem um formato. Então, a nossa tecnologia ela também faz muito esse processo de harmonização e transformação. Né? Eu falo isso muito, eu sou muito chato em alguns aspectos, porque muito se romantiza e se... Claro, AI é o trending topics agora, né? Total. E claro, a AI tem um potencial infinito, mas esses modelos, você só vai extrair valor deles quando você tiver bases de dados proprietárias prontas para você implementar esses modelos. E as companhias estão falando de AI e não estão falando de engenharia de dados, que eu entendo ser o problema fundacional mais urgente para você poder avançar nessa pauta. Né? Então, o que o software da Uncover faz, essencialmente, é um processo de integração e harmonização de dados não estruturados e preparação automática deles para alimentar modelos de AI. E esse é um baita gargalo, né? Porque eu vi os caras da MIT Brasil Review num programa sobre, acho que também é sobre marketing mesmo. E achei muito interessante uma analogia que trouxeram lá, dizendo, olha, você começa esse processo com vários bancos, é como se fosse assim, cada área fosse um pequeno lago. E você tem ali essa informação estocada, agora eu preciso conectar esses lagos para que tudo isso, porque o dado é fluido, né? Para que se transforme num rio. Exato, para fazer com que isso seja canalizado exatamente. E o interessante que você está colocando é porque os formatos também são muito diferentes dos dados de cada área, né? E para você conseguir criar esse diálogo, essa utilidade, você precisa fazer com que eles sejam acho que uniformizados, né? Eles têm que estar todos no mesmo modelo, no mesmo padrão. Como que você faz para plugar e fazer com que eles sejam úteis, de fato, sejam usáveis? Pô, amei essa analogia, hein? Vou usar agora em todo cliente. A dos lagos? Eu vou desenhar o cliente e falar, olha, cada um é um lago. Um lago, eu preciso poder criar canais que vão conectar. A gente vai criar o rio aqui. Isso. Né? Vai fluir, pode usar. Manda bala. Exatamente. E sabe que a minha avaliação, antes de até de responder, essa, para mim, é a maior oportunidade no mundo do marketing Martech hoje, né? Porque hoje tá todo... eu cravo aqui. Não tem uma empresa, um anunciante, até o mais sofisticado, que tenha esses bancos integrados e que tenha os times trabalhando em sinergia. Cada time está no seu mundinho, otimizando a sua métrica. Então, o cara de Google não fala com o cara de TV, não fala com o cara de influenciador, que não fala. O meu PPR, o PPR do outro lá, né? E esses dias uma grande corporação aí também, que eu estava assistindo uma aula exatamente sobre este assunto, o cara estava falando sobre ROI e tal, e fez, fato é que este é um número que a gente levanta e tal, mas nunca vou ter 100% de certeza sobre os números, e assim, nenhuma empresa tem, e assim nós vamos levando. Ele não conhece um cover ainda, né? Então. Tá na hora de joga o link na sala de bate-papo lá, fala, clica aqui um minutinho. Então, na verdade, é um processo que naquela situação, o cenário que ele estava trazendo é um cenário que ele vive, mas não é um cenário mais que... existe uma possibilidade, Existe, mas a Uncover é isso. A gente começou há pouco tempo. Não é a realidade. A realidade dos anunciantes é essa que ele falou. A realidade é, eu não tenho ROI no pulso, eu tenho alguma estimativa
E eu tenho feeling. Eu tenho um feeling aqui. Não, até tem dado, mas não é... Sabe, são... O que eles fazem, geralmente, é reunir um pool de dados, sabe? Por exemplo, TV. Impactei tantas pessoas, gerei tanto de frequência. Você tem métricas ali para avaliar a campanha, mas não é a métrica de negócio. Qual que é a receita gerada no top line? Né? E eu acho que a maior oportunidade em Martech hoje é destravar esse valor. Por quê? É óbvio, quando você faz um anúncio da TV, você está ajudando o cara ali que faz o digital. Quando você faz um anúncio de influenciador, isso vai interagir. Essas sinergias, elas estão operando e ninguém está vendo elas. Ninguém está mensurando essas sinergias entre todas as atividades. O consumidor é um só. Né? Então, quando eu falo, tem muito valor para destravar, na minha opinião. Muito. Porque de repente eu fui atacado pelo Instagram no início, mas depois fui ver um vídeo no Facebook e fui desaguar no WhatsApp, lá no canal de venda do cara. Exatamente. E é essa integração que ninguém consegue ver, esse caminho, essas inter-relações. E eu acho que o que a gente quer fazer é que uma vez que você cria o rio, né, você passa a conseguir enxergar essas inter-relações todas e aí ter algoritmos que vão te propor, olha, quando você faz isso e depois isso, funciona melhor. Né? E fazer os times todos atuarem em mais sinergia. E vocês fazem isso, essa é a sua proposta. A gente está falando sobre Martech. O que é Martech? Olha, é um termo mais geral que acho que se refere a empresas de tecnologia para o setor de marketing. Né? Então, mas aí entra tanto no guarda-chuva de Martech, tanto consultorias e empresas de serviço que implementam sistemas tecnológicos para o setor de marketing, quanto empresas que nem a minha, que são empresas de software. A gente tem um SaaS que é operado e utilizado pelo setor de marketing. Então, tudo isso cai um pouco no guarda-chuva de Martech. E vale mencionar ainda, hoje em dia, os setores de marketing têm um setor, alguns mais sofisticados já têm um setor de Martech, né? Então, um grande setor de marketing que é um setor responsável pela gestão das ferramentas que o setor de marketing vai usar. Né? A proporção é tão grande que já tem uma área dentro do marketing só para cuidar dos sistemas que o marketing vai utilizar. Perfeito, exato. Até porque, às vezes, o marketing ficava ali meio de lado no time de TI, de tecnologia, que aí falaram, não, o time de marketing vai ter uma diretoria própria para gestão tecnológica. Exatamente. Cara, e me ajuda a visualizar concretamente esse processo acontecendo. Eu tenho minha empresa, resolvi começar com o cover. Como é que é isso? Como é que essas APIs vão entrar e vai plugar e eu vou começar a enxergar alguma coisa diferente? Qual é o porte também, né, de empresas que podem ser clientes da Uncover? Hoje, eu li no site deles, a carteira é forte, hein? Não é pouca coisa não, hein? A gente começou atuando mais no segmento Enterprise. Né? Hoje porque é aquele cliente que já estava mais habituado ao MMM e que eu chego oferecendo uma solução mais rápida, mais barata e melhor. Né? Então, hoje é o grande anunciante. Hoje está com a Uncover, principalmente quem anuncia mais de 20 milhões por ano. Mas no ano que vem, por exemplo, a gente já vai lançar um produto num price point para o anunciante do middle market. Né? Então, hoje é o Enterprise, mas nossa meta é ter um SaaS totalmente self-service que o middle market possa operar e que o price point não seja proibitivo para ele. Né? Show. Mas aí tem... É engraçado, né? É mais fácil você fazer um software para um cliente gigante do que para um pequeno. Porque para o pequeno, tudo tem que estar muito automatizado. Muito mastigado ali, pronto. Muito pronto, muito mastigado. Você não pode colocar um super time de suporte para esse cara, porque senão o preço vai ficar inviável para ele. Né? Então, quando você faz um SaaS para o Enterprise, você põe um price point mais alto, coloca um time de serviço e... Né? Quando a gente for lançar esse SaaS, ele tem que estar liso, para qualquer pessoa não técnica poder usar também e o custo disso não ser proibitivo. E aí? Vamos lá. Vamos concretizar. Vamos concretizar. Hoje, o meu time vai entrar, a gente vai fazer um kickoff, né? E a gente vai mapear, vamos fazer quase uma árvore dos stakeholders ali ao redor do marketing, né? E aí você tem diversos tipos. Então, vamos para quem é mais fácil. Tem os times de mídia digital, que estão operando lá, plataforma Google, Facebook, TikTok. Eles vão me conceder o identificador da conta, eu vou bater na API, vou começar a puxar esses dados em tempo real. Certo. Você vai ter ali o time de BI, que também vai ter os dados de negócio, né? Vai estar em algum tipo de plataforma, tipo Google BigQuery, né? Plataforma de armazenamento de dados, que a gente também vai pedir uma identificação, vai conectar lá
e vai começar a puxar esses dados. Vamos agora, até aí é complexo já, porque você precisa harmonizar essas fontes, né? Então tem todo um processo que é muito interessante de atribuição de sentido semântico para os dados, né? Perfeito. O dado está ali puro, a gente não só transforma ele, como a gente vai atribuindo sentido para eles, para que a nossa plataforma seja capaz de ler o que é um dado de venda, né? O que é um dado de CAC, o que é um dado de investimento. Tudo com sentido semântico comparável entre as plataformas. Você vai colocando etiquetinha no dado. Perfeito. Né? Você vai etiquetando ele. Essa é uma ótima analogia. A gente vai etiquetando... Seu PPT vai ficar muito fera depois de tudo isso. Pô, não, você vai virar o nosso diretor comercial, tá? Só precisa se tiver vaga lá. Vai virar o Chief Revenue Officer da Uncover. Então você vai etiquetando os dados. Você conectou os lagos, né? Começou a vir, aí você começou a etiquetar ali. Começo a etiquetar e... Todos os dados, via de regra, eles têm, e agora é bem técnico, mas eles têm dimensões que eles compartilham. Então, por exemplo, data é uma dimensão que todos os dados compartilham. Então, eu posso fazer uma série de tempo desses dados todos. Quando a gente está falando de investimento de mídia, o custo todos compartilham. E aí a gente harmoniza essas dimensões comuns, porque aí eu consigo fazer uma base comum de investimento, uma base comum de impressões, tudo em time series, né? Em série de tempo, que é o que o modelo lê. Ok, aqui eu estou te falando da parte fácil. Tá? Por quê? Porque aí tem os dados por exemplo, dados de venda de varejo, que a gente precisa para rodar um modelo, sellout, distribuição, preço, promoção. Esse é mais difícil de plugar, hein? Esse é mais difícil de plugar. Menos padronizado. Exatamente. Temos os dados de mídia offline, né? Que não são nada triviais também. Dados de influenciadores. Como é que a gente faz? Via de regra, nós estamos trabalhando um sistema de parcerias. Aqui, um princípio da Uncover a gente não produz nenhum dado, mas nós somos o melhor integrador do mercado brasileiro. E aí, a nossa visão tem um monte de player que produz dados. Então, tem players que estão agora que estão atuando, produzindo dado de varejo, coletando dado no varejo. A gente faz uma parceria com eles, eu conecto na API deles e eu enriqueço o dado do meu cliente com o dado deles. Me dá um exemplo de player, só para... Os clássicos. No Brasil, Nielsen, Scantec são os dois grandes players de mensuração de sellout no varejo, de venda do varejo. Esses caras ficam buscando dados. Ficam gerando isso, transformando em bancos. Transformando em bancos consolidados, né? Legal. Tanto por parcerias com as redes varejistas, quanto às vezes coleta manual mesmo, dependendo do tipo. Né? Pranchetona lá. Às vezes sim. Às vezes, quando aquilo que a gente chama do pequeno varejo, é pranchetona, né? Então, eu vou fazendo parceria com esses caras. E aí a gente faz uma parceria de tal forma que eu possa acessar diretamente o dado dele para enriquecer do meu cliente. Mesma coisa para dado offline. Então, você tem alguns fornecedores, dentre eles, a gente tem parceria com a própria Globo, mas a gente também tem a Kantar, Ibope, né, que tem uma API que faz mensuração de investimento em TV, em out of home, em tudo. Tem uma empresa chamada Tunad também, de mensuração de TV. Então, a gente vai estabelecendo essas parcerias, porque esses dados de offline, não adianta eu depender do meu cliente. Meu cliente não vai ter isso automatizado, nenhum cliente tem quase. Então, eu faço parcerias que vão enriquecer automaticamente a base dos meus clientes e permitir que a gente tenha aí a visão completa. O que é a visão completa? É o dado de mídia interna do cliente, o dado de venda e receita desse cliente transacional e os dados de mídia offline. E, ainda por cima, temos as bases de dados públicas que a gente integra. Por quê? Estamos falando de modelo preditivo. Então, vamos pensar um cliente do setor bancário, por exemplo. Setor bancário, se você abre se você muda a taxa de juros, isso vai impactar. Meu modelo precisa saber disso. Se você muda o índice de confiança do consumidor, sazonalidade, qualquer coisa. Então, os nossos modelos, eles também são enriquecidos com dados públicos de IBGE e Banco Central que calibram os modelos com dados macroeconômicos e tudo. Então, são esses 4 mundos que a gente conecta. Mídia digital, mídia offline, dado de venda e negócio e dado público de... E aí você treina um algoritmo em cima dessa base para o seu cliente. Perfeito. Para que ele seja um modelo preditivo. Isso. Então não é só aquele PPT mostrando o que foi no passado. Seu objetivo é futuro, na verdade, é predição. Perfeito. Aí, fizemos esse setup todo, tudo super carregado. O que meu cliente vai ter? Ele vai ter um simulador na mão dele, onde ele vai poder simular o negócio dele. Se eu gastar quanto? Quanto que eu vou vender? Ou se eu quero se eu quero crescer 10%, onde e como eu tenho que gastar? Quanto e como eu tenho que gastar? Então, ele vai ter um simulador vivo, em tempo real, que vai dar essa blueprint, né? O que a gente chama, vai ser o mapa do negócio dele.
Se eu quiser, tipo, olha, se eu investir mais 10% em Facebook, ok, mas a taxa de juros subiu 2 pontos, ou caiu 2 pontos, eu consigo imputar essas variáveis para o meu modelo. Isso já... Exatamente. Cara, isso é Porque fora de série. Realmente é o mapa do seu negócio ali. Porque, por exemplo, a gente vê de um mês para o outro, a venda cresceu 6% de um mês para o outro. Quais que foram as alavancas? Qual que é o papel do marketing? Qual que é o papel da sazonalidade? Qual que é o papel das condições macroeconômicas? Ou do preço que eu mudei? E aí o seu cliente... Desculpa. Pode falar. Mas o seu cliente enterprise vai ser muito mais valioso, talvez até porque ele vai ter muito mais dado para gerar parâmetro para o seu modelo, né? Do que um pequeno, talvez, que tenha uma série menor, menos dados. O seu modelo vai ser mais robusto num cliente com mais dados. Uhum. Com certeza. Se você tiver mais histórico, você fica um cliente mais robusto. Mas, porque... Vamos excluir aqui médias, pequenas empresas, né? As médias, uma empresa média que investe 2 milhões a 5 milhões por ano, ela também já vai... Sabe, que existe há alguns anos, também já vai ter uma super série histórica, modelável, sabe? Então, claro... O grande tem mais facilidade em extrair esse valor. Acho que o minúsculo, né, ali realmente, não sei, uma padaria não consegue extrair esse valor, porque aí fica pesado demais. Mas negócios médios, startups, uma empresa de games, uma empresa... conseguem já extrair. Você não precisa de tanta robustez assim. Que demais, cara. E ao longo do tempo, quanto mais longeva a relação dele com o cover, maior a série histórica que ele tem, mais preciso o modelo vai ficando. Exatamente. E isso é uma mudança de mentalidade que eu trabalho com os clientes. Porque na consultoria tradicional, o primeiro modelo era o fim do caminho, da jornada. Exato. A gente fala, o primeiro modelo é o início da jornada. O modelo nosso, ele começa errando em termos de a previsão de vendas em torno de 10%. Eu ia perguntar se você tinha essa estatística de margem de erro. Tem. O primeiro, mas 10% eu acho super baixo. Já é cara. baixo. Já é baixo. Mas progressivamente ele vai melhorando, e a gente vai adicionando uma variável, tirando uma, sempre recalibrando. Eu fiz um forecasting de venda, a gente acertou recentemente a venda de um quarter com 99,7% de precisão. Não tem diretor de marketing que crave um percentual desse, por mais experiente que ele seja. Porque é muito tudo te impactando ao mesmo tempo. E a nossa mente não consegue processar esses impactos todos. Qual que é o impacto do preço? Qual que é o impacto do mercado? Qual que é o impacto do investimento? Muita variável. Muita. A gente faz um robozinho que vai calcular esses impactos para você e aí prever a venda a partir disso. Cara, e aí então eu tenho na minha tela ali um simulador, onde eu posso ficar fazendo... Um cockpit, exatamente. Onde você faz as simulações e aí tem outras coisas que a gente vai descobrindo. Por exemplo, como dado... Esses times, eles têm uma sobrecarga muito grande de relatório, PowerPoint, geração de visualização. É aquelas coisas que você só descobre na prática, né? Eu não fiz um software inicialmente pensando para isso. Uhum. Mas como eu integrei todos os dados do cara, deixei todos bonitinhos ali prontos, a gente está virando também um lugar de produção de relatório, a fonte de verdade. Vai gerar um painel de BI ali para ele. Exato. Pronto. Estamos virando um painel de BI para o time de marketing também. O PPT já está pronto ali. A hora que o diretor pede o relatório, fala, tá aqui, chefe. Exatamente. Não preciso sair e ficar montando. Putz, e aí é um clique, né? E aquilo que eu falei lá atrás, eu fico empolgado, mas aquilo que eu falei lá atrás da camada semântica, isso ajuda muito. Por quê? Se você pensa uma base de dados tradicional, ela tem pouca caracterização, são dados raw, né? Raw data. Uhum. Quando o dado está na minha plataforma, ele já está com essa camada, esse sentido semântico. Então, se você quer produzir ali uma visualização de vendas, você escreve ali, vendas. E aí vai aparecer, você pode usar a linguagem humana para interagir com a base de dados. Essa ia ser uma pergunta, porque assim... nem todo mundo tem facilidade, né? E a gente também trabalha com dados na consultoria e a gente percebe quanto é difícil ou desafiador para algumas... não é comum, talvez, não sei. É desafiador para algumas pessoas lidar e trabalhar com dados. A famosa cultura data-driven é muito baixa no Brasil de forma geral. O próprio entendimento quantitativo geral, ele é muito fraco em muitos lugares. É duro dizer isso, mas é a realidade do nosso país, né? E aí eu queria saber sobre isso, né? Porque o time está recebendo, assim, uma enxurrada de informações, de análise e tudo mais. Como é que você percebe a recepção
dessas pessoas? Você acha que elas conseguem entender e tomar decisões ou ainda vocês precisam entrar com uma ação de prepará-los para entender um pouco melhor, capacitá-los para entender um pouco melhor o dado que ela está recebendo? Precisa ter um processo intenso que é, se eu for falar para vocês, esse processo de capacitação no dado, de treinamento, é mais importante do que tudo que eu falei até agora, tá? Quer tornar o produto usável para o cliente. Quer tornar o produto usável para o cliente. É a parte mais importante e a mais desafiadora, né? É aquelas coisas que quem tem cabeça técnica subestima. Porque a gente fala, pô, vou resolver aqui o problema do milênio, né? Vou integrar todos os lagos, vai virar o rio, vou aplicar AI, putz, isso aqui vai ser poderoso. Ninguém usa. Né? Não adianta vender carro para quem não tem habilitação. Exato. E eu falo isso todo dia na Uncover. Não, a gente tem que lembrar que o nosso cliente é uma pessoa de humanidades e ele tem que ser de humanidades, né? Assim, eu tenho a visão de que o poder do marketing é se conectar com as pessoas, é falar tal. E se a gente conseguir tirar desse cara tarefas técnicas, a gente vai estar fazendo a vida dele melhor, né? Então, isso aí se reflete tanto na experiência do produto e usabilidade, tudo, ou seja, tem que estar tudo traduzido para alguém em termos de negócio. Não pode ter ali banco relacional, variável. Não. Aquilo ali já tem que estar numa linguagem de negócio, de decisão para ele, né? Então, um dado é um dado de mídia. Acesse seu plano de mídia, né? É sempre já falando... Então, a experiência de produto é pensada nisso. E a gente também tem um time de atendimento muito robusto. Eu coloco um squad no cliente, com um especialista de mídia, um de insights, que vão estar no dia a dia traduzindo isso. Claro, o cliente vai ficando mais versado. Hoje eu tenho cliente que é craque, assim. Putz, você fala, vocês já estão sabendo melhor que a gente aqui. Mas tem uma curva de aprendizado. Os dados que vocês operam são puramente quantitativos ou existem dados qualitativos também? Boa. O modelo é alimentado só por dados quantitativos. Agora, a interpretação do modelo é muito enriquecida por dados qualitativos. E é esse o trabalho que eu quero que as pessoas tenham. Por exemplo, meu modelo vai ali olhar, vai fazer um cálculo, vai falar, opa, nessa semana aqui de outubro, o retorno da TV foi super alto no Nordeste, né? O modelo não sabe por quê. O modelo sabe o que aconteceu. O modelo viu ali um pico de vendas, o algoritmo identificou que foi a TV que gerou esse pico de vendas. Ele falou, a TV gerou um pico de vendas aqui no Recife, por exemplo. Por quê? E aí que esse é o uso inteligente da ferramenta, que é interpretar qual que foi a campanha criativa que eu fiz, qual que foi a mensagem, o que aconteceu no Recife nessa semana específica para ter gerado esse efeito. Eu falo, então, o nosso modelo, ele vai olhar, ele é um conjunto de sensores, né? Ele vai identificar as flutuações e apontar. Quem vai atribuir sentido a essas flutuações, dizer o porquê, é a interpretação qualitativa. Vocês já têm alguma espécie de alerta de insight instalado? Tipo, aconteceu essa variação, mas o algoritmo me conta, olha, viu, presta atenção aqui, tem uma variação importante, ou eu que preciso olhar e, opa, tô vendo um númerozinho diferente aqui. Hoje, quem faz isso é o meu time de atendimento, né? Mas a gente está trabalhando rápido para conseguir criar um sistema de alertas mesmo, de alguma flutuação, né? Algum parâmetro que varia muito e tal, o próprio software te apontar. Já gera um insight ali para o time de marketing, fala, opa, teve alguma coisa interessante aqui. Perfeito, exato. Mas hoje ali é o time da Uncover que atende o cliente, né? Que por ser um cliente enterprise, né, requer esse atendimento. Então, é o nosso time que faz esse papel hoje. Então, e você falou que você cresceu consideravelmente aí nos últimos anos, né? Como o Ivan estava falando aqui um pouco nos bastidores, a empresa de tecnologia conta anos igual cachorro. Cada um ano de ser humano. E aí, então, na verdade, quantas vezes vocês cresceram aí nesses últimos anos? Olha, a gente começou para valer em 2020, 20 para 21... Não, 20 ainda de leve... Aí, 21, 4 vezes, 22, 4 vezes, esse ano, sim, 4,5 vezes, né? Então, é uma coisa meio assustadora, assim, que está crescendo. Cara, que demais. E o que eu fico mais assustado, a gente não conheço SaaS assim, a gente nunca teve um churn. Nenhum cliente que entrou saiu.
Assim, eu fico repetindo isso porque eu sei que vai ter em algum momento. Mas enquanto... Vai Pra doer, você já viu? lidar, Vai já doer pra muito. você lidar com isso emocionalmente. Pra eu lidar, exato. Mas, não, e enquanto for verdade, eu vou falar. Aí um dia não vai mais ser, mas aí eu falo, aí eu paro de falar. Eu brinco com o Ivan que estatística 0 é complicado, porque logo tem né? Isso, exato. Já vai ter um. E outra estatística que é muito engraçada sobre cultura é... Uncover, a gente tem assim, o time é, cara, pessoas que poderiam estar trabalhando em qualquer lugar. Pessoas que vieram de Nubank, Magalu, das melhores, Accenture, das melhores empresas do Brasil. Nunca ninguém se demitiu da Uncover. Não tem churn, não tem turnover. Não tem churn, não tem turnover. Eu não sei o que... Às vezes eu falo, gente, porque eu não entendo. Você fala, por que ninguém... Assim, eu não quero que ninguém se demita, óbvio. Eu fico muito feliz com essa estatística. Mas o que acontece, sabe? Por que ninguém sai daqui? Mas eu acho que tem uma... Fala um pouquinho da cultura de vocês, como que é a cultura lá de vocês. Eu acho que tem alguns elementos aí. Né? Como o time de fundadores é extremamente técnico, isso tem vantagens e desvantagens. Né? Tem uma desvantagem de mercado, tá? Porque eu não sou a pessoa mais conhecida, circulada, tá? Mas a gente sabe muito bem do que a gente está fazendo. Né? E a gente tem um conhecimento técnico estado da arte. E aí, para atrair o talento técnico, ele quer trabalhar com a gente. Porque fala, cara, esses caras sabem o que eles estão... Eu vou trabalhar com o melhor, né? Então, a gente foi montando uma rede de pessoas dos melhores técnicos, acho que muito porque eles... Quando você é um fundador técnico e você passa essa cultura, olha, engenharia, uma cultura de engenharia, de design de produto muito sofisticado, a gente fala, a gente não está fazendo software para o mercado brasileiro. É um software para o mercado internacional. Isso vai de experiência de produto a performance de software e banco de dados, né? Então, isso empolga muito, eu acho que o profissional técnico, por melhor que ele seja, pelo projeto, né? Então, eu acho que a gente está trazendo pessoas que são... que tem essa cultura técnica muito forte, que querem trabalhar com as melhores tecnologias, e eles vão trabalhar com as melhores tecnologias na Uncover, né? E eu acho que tem um pouco essa sensação de foguete ali, que ainda está decolando, e todo mundo quer estar na decolagem, né? Ninguém... Sempre. Todo mundo construiu ali, se ferrou para construir aquilo, quer estar quando o foguete decolar. Quero sair na foto ali, quando vem, o time 1 ali. Isso, exatamente. Então, eu acho que também tem esse fator, né? Eu acho que é uma cultura forte de tecnologia, de ciência de dados, de ciência, né? E mais essa sensação do potencial da coisa, porque até meus times mais de negócio, agora a gente está construindo um pouco mais os times de negócio. Eles falando com os clientes, eles veem o tamanho da oportunidade. Né? Você vê, cara, se a Uncover conseguir resolver isso aqui em escala, ferrou. Né? Isso aqui vai ser gigante. Né? Então, eu acho que isso também motiva muito a gente a ficar. E último elemento cultural, aquilo que eu tinha mencionado com vocês, que é seniorização do time. Cada startup é uma startup, cada empresa é uma empresa, mas a gente acredita no quê? Putz, por exemplo, eu não ganho nem o top 10 salários da empresa. Né? E às vezes o empreendedor fica ali aflito em pagar um super salário para alguém. Mas você vai lá e contrata 4 júniors que não entregam o que uma pessoa com um baita salário entrega. Então, o que a gente decidiu? Vamos ter o mínimo de pessoas possível, só que a gente vai trazer gente muito boa. E mesmo se tiver que ganhar mais que os fundadores. Muito mais. Não tem problema nenhum. E aí eu acho que é isso. É um time enxuto, né? Seniorizado, de pessoas que trabalhavam em grandes companhias e que vieram para montar a área estratégica e tem essa cabeça, né? Eu falo, aqui nada está feito, então você tem que entrar para pensar. Se for gente só para executar, talvez amanhã na companhia tenha esse cargo. Hoje, não, alguém que só executa tem que pensar no que está fazendo, né? E o futuro da Uncover é ganhar mais, aumentar a base de clientes dentro do produto que vocês têm? Tem outros produtos em vista também, desenvolvimento? Próximos passos aí? Boa. Eu acho que a gente tem uma consolidação do produto atual no segmento Enterprise. Segundo passo lançar um produto, a versão dele num price point menor, para eu atender todo o middle market que hoje é desatendido, né? Então, hoje ali o cliente do ticket menor não tem acesso a esse software. Esse é o segundo passo.
E o terceiro são novos produtos. O que é a coisa interessante aqui? Essa coisa de automatizar a integração de dados e o Marketing Mix Modeling, né, que é o pretexto inicial, dá tanto trabalho. A infraestrutura de integração e engenharia de dados foi tão complexa que a gente está descobrindo que o Marketing Mix Model é um plugin que você pode fazer em cima dessa infraestrutura de integração de dados. E que tem N outros subprodutos que vão poder beber da mesma tecnologia, né? Então, aí, desde um software que você explora dados com linguagem natural, por exemplo, né? Eu quero uma análise XYZ. Isso é um subproduto que a gente está pensando no Pipe. Ou no marketing, tem um tipo de análise que chama GeoLift, né? Que é você fazer um investimento concentrado numa região e testar estatisticamente se aquela região teve um diferencial de vendas em relação às outras. Vamos fazer um produto disso também. Só que a velocidade de iteração e lançamento vai ser muito rápida porque a gente construiu por 3 anos essa infraestrutura inicial, né? Então, eu acho que esse aqui é bem passo a passo. Middle market, né? E depois novos produtos. Posso explorar uma pergunta viagem agora? Total. Você está lidando com... Você está treinando modelos para os clientes. Então, você está construindo uma base. Eu não sei se isso é possível, tá? De repente, você me diz, não, eu não posso por alguma questão legal. Mas tendo uma base tão rica, em algum momento você pode ter um super modelo treinado onde você pode agrupar várias bases que você já tem, ao ponto de, assim como hoje eu tenho um GPT 3.5 ou 4, onde eu dialogo com ele para tarefas as mais diversas, uma IA, onde eu posso dialogar e dizer, pensando naquele pequeno, onde eu posso dizer, olha, eu estou pensando em vender tal produto em tal região, investindo em quais são os canais que historicamente rendem melhor para esse produto. Mesmo que daí eu não tenha a minha base histórica, mas que ela possa olhar e dizer, olha, estatisticamente, calça jeans na cidade de São Paulo, o Facebook é o canal que tem dado melhor resultado. Não sei se dá para chegar num modelo parrudão desse para dar ideias gerais, ou viajei demais aqui? Não, esse é o nosso plano, tá? Você já desvendou aqui o nosso plano. Eu não posso usar dado dos meus clientes para isso, obviamente. O dado é propriedade do cliente. Mas a gente vai treinando parâmetros, né? E a gente vai integrando esses parâmetros e ainda tem os dados públicos que a gente integra, né? Então, a gente quer atingir um ponto de massa crítica no qual eu vou conseguir treinar um recomendador, um copiloto de marketing, né? Que é um copiloto que você faz perguntas e MKT Copilot lá. Exatamente. Plugado no seu navegador, e já era. E a base de dados proprietária é o diferencial aí, né? Porque a AI, os modelos de linguagem já não são mais eles já estão aí, né? Agora você tem que alimentar ele com uma base proprietária de valor. Já estão disponíveis, né? E, pelo jeito, a gente vai ter um furo aqui hoje de reportagem, não vai ter? Um furo? Essa semana parece que aconteceu algo e vem notícia, importante aí para vocês nessa última semana. Foi. A gente fez uma rodada seed, né? Tá entrando um investidor institucional agora. Então, o jogo muda muito para a gente agora. O investidor chama AB Seed, né? É um fundo de venture capital. A gente está muito feliz com a entrada deles. Assim, são caras que têm uma visão prática, experiência com Martech, que tem suas especificidades, 100% especialistas em SaaS B2B. Né? Então, agora é a hora desse foguete realmente voar. A gente já tinha que ser um fundo técnico, né? Porque se vocês são técnicos, os colaboradores gostam, tem que ser uma venture ali que entende do ramo. Né? E realmente entende, exato. Você vê que eles têm os playbooks, tem um time ali que teve muita experiência. Eles eram parte do time da RD Station, bem estratégicos, então eles trazem um playbook de SaaS de marketing, que é o melhor playbook, né? RD, todo SaaS Martech no Brasil quer ser RD no fim do dia, que é o maior. Né? Eu acho que, inclusive, pensando em investimento, esse é o melhor cenário. Quando o fundo ele não vem apenas com a grana, ele também aporta conhecimento, experiência, network, conexões. Exatamente. Aí enriquece realmente o negócio. E vem com uma filosofia... Porque isso, eu fui conhecendo o mercado Venture Capital, entendendo que cada fundo tem uma filosofia. Né? Correto. E precisa casar. Por exemplo, tem fundos que têm a filosofia de aceleração de queima de caixa para fazer N rodadas. Né? Eu não acho que a Uncover é uma empresa que vai fazer 10 rodadas. Hoje eu não acho, talvez amanhã eu ache. Mas hoje a gente tem esse princípio de ser equilibrado no caixa
e ir gastando com parcimônia, né? Então, você precisa casar com um fundo que também vai estar casado com essa sua visão. Tá? Se for um fundo que vai começar a me pressionar, queimar 500 mil por mês, 1 milhão por mês, não vou estar interessado, porque não é isso que a gente quer fazer. Não é esse nosso grau de apetite a risco. Né? A gente tem um apetite a risco, mas não é tão extremo assim. Demais, hein? Normalmente os técnicos não têm um apetite a risco muito alto mesmo. Sobriedade, né? Com análise com análise de dados ainda, né? Com informações, com certeza o risco é sempre muito calculado. Muito. Né? Muito bom. Daniel, você quer trazer alguma coisa, alguma mensagem, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, algo que você considera importante? Eu acho que o que funcionou para mim, não sei se funciona para todo mundo. Né? O que funcionou para mim foi pensar em muitos campos muito diferentes. Sempre que eu estava num campo, eu sempre me dediquei muito intelectualmente, né? E isso aguçou muito minha criatividade para achar essas relações todas, né? Relação do mundo mais matemático, estatístico, com o mundo de negócios, com o mundo criativo, né? Então, eu acho que eu vou um pouco na contramão. Porque, às vezes, o empreendedor, cada um tem seu motivo, mas desvaloriza um pouco a formação acadêmica, né? Acha que... E para mim, a formação acadêmica, eu fiz universidade pública, ela foi... eu tô aqui por causa dela, né? E me dediquei... E é o conhecimento teórico que permitiu que eu criasse as coisas e que eu conseguisse falar com as pessoas todas que eu falo, né? Então, acho que se eu fosse dar uma mensagem olha, não vamos tão rápido dispensar o ensino formal tradicional. Pode não funcionar tanto para alguém que saí da faculdade, empreendi, abri meu negócio, mas também, para mim, pessoalmente, eu devo tudo à minha formação acadêmica, né? Então eu só também, se eu fosse dar uma mensagem, seria colocar um grão de sal quando alguém chega falando para você, putz, larga. Eu fiz 2 faculdades, 2 mestrados, e é isso que funcionou para mim. Então, cada um... Na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que é isso que funciona, né? É o largar, eu falo queimar a ponte, né? Assim, fazer um processo muito que está muito tradicional, que não funciona, está tornando muito raso, né? E o processo de aprendizagem muito rasa, descartando o processo da academia, não faz com que a gente resolva grandes problemas. Eu né? concordo. Você vai resolver problemas de acordo com o nível de conhecimento que você tem. Se o seu conhecimento é muito raso, você vai conseguir resolver problemas rasos. Perfeito. Se você quer desenvolver grandes projetos, grandes negócios, você precisa de uma profundidade maior. E isso a gente não encontra em outro lugar, senão na academia. Eu concordo muito, assim. Acho que assim, goste dele ou não, do Elon Musk, ele fala ali muito de first principle thinking, né? Que é você pegar os problemas e decompor ele até as suas variáveis fundamentais. É você conseguir separar o que é ruído de sinal. Eu acho que o conhecimento acadêmico, ele ajuda você a separar os problemas, a ler um problema, a conectar, porque você tem esses tijolinhos todos feitos, né? Mais uma vez, não funciona, cada um, mas para mim eu concordo totalmente com a sua visão. Você quer resolver um problema, você vai ter que ter profundidade nele, né? Profundidade técnica, mesmo se você for alguém de negócios, mas tem que entender, né? Tem que ser capaz de entender as peças, e aí eu acho que me ajudou bastante. Exatamente. Explorar, conhecer mais. Bora. Muito, muito obrigada pela participação, por estar conosco. Aprendemos muito, né, Ivan? Foi uma aula aqui hoje. Mais uma, né? Várias. E já tô com insights já aqui para aplicar também, inclusive, nos nossos negócios. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Super honra estar aqui. Daniel, muito obrigado pela aula, pelo tempo, pela paciência conosco e por trazer esses conceitos que muitas vezes são complexos, mas de uma forma tão simples e inteligível para nós aqui. Que bom que saiu assim a percepção. Muito obrigada, gente. Esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Valeu, galera. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.